O Brasil tá ali no começo. Presta atenção, hein, galera. O Brasil pega a terra rara e vende pra China. Tá ali o valor, ó. 1 a 5%, isso? Não, ali, ó. Cadê? 2 a 5 dólares por quilo. Cadê? Ah, tá. Aí. Preço médio, tá. Beleza? Então é o seguinte, ó. Peguei a terra aqui. China, ó. Tô aqui com a terra rara. A China paga pra gente, vamos supor que ela pague o máximo, 5 dólares por quilo. Que é nada. Não, que é nada, e você vai ver o pior que não é isso. Passamos pro segundo ponto ali, ó. Segunda coluninha ali. É quando a gente já começa a dar uma produzida na terra rara. Sobe. Só sobe agora um pouco. Ah, tá. Tá vendo aí, ó? Aí a gente deu uma produzida. A gente fez Certo. o primeiro beneficiamento O que a gente minério bruto chama. passa por processos mecânicos e físicos, tipo moagem, flotação, Isso. separação magnética ou gravimétrica, para remover impurezas Pronto. e valor. Vamos ver para quanto vai. Pra aí. quanto que vai? Desce lá embaixo agora. Já passou pra A 30 por dólares. quilo. É. Tá bom? Vai andando aí, ó. Próximo, ó. Agora a gente já começou a gerar, ó. A gente gera os óxidos que a gente chama. Então, isso aqui é muito legal. Você tem uma usina de terra rara, por isso que eu falei no começo que você tem que perguntar para os caras qual que é o plano para curto, médio e longo prazo. O curto é vender, o curto eu sei o que eles vão falar, é vender a 5 dólares o quilo. Tá? Agora, imagina o médio prazo, que é produzir os óxidos, que você nem precisa ter uma usina muito grande. Desce lá pra gente ver o valor. Lembra o primeiro, hein? 5 dólares. 300 ou a mais de 1.000, tá ali, ó, 1.500 dólares por quilo. Cara. A gente sai Sai de Vilela, 2 dólares para pra 1.500. 1.500, cara. Pessoal, vocês sabem o que é isso agregar na nossa economia, cara? Porra. Isso é muita coisa, isso é muita. Lembra que o Brasil é a segunda maior reserva de terra rara do mundo. Olha o quanto que a gente pode agregar na nossa economia. Aceitaria um cargo público, assim, pô, ministro, Cara, o pessoal fala, né? Pô, Sérgio, você tinha que ser ministro, tal, não sei o quê. para ajudar a ciência? Então, muita gente fala para ser ministro de Ciência e Tecnologia. Qual que é o problema do ministro da Ciência e Tecnologia no Brasil, cara? Eu acho que é a pasta que tem menos orçamento. E hoje em dia deveria ter uma grana legal, hein? Com tudo aí, inclusive o assunto de hoje, terras raras. Então, né? mas aí seria ministro das Minas e Energia. Aí tem grana. Aí tem grana. Pelo menos era para ter, né? Pelo menos era para ter. Mas o de Ciência e Tecnologia, cara, é a pasta mais... Essa pasta faz o quê? Ou deveria fazer o quê? A ciência e tecnologia? Cara, Ciência e Tecnologia te Pesquisa? deveria cuidar da ciência e tecnologia no Brasil. Cuidar das universidades, cuidar de pesquisa, cuidar de como distribuir a grana para os pesquisadores, para doutorado, para mestrado, cuidar do que a gente chama de Big Science, né? Que no Brasil não tem tanta, né? Big Science O que é Big Science? O que são Big Science, né? Big Science são projetos assim que são enormes dentro da ciência. Por exemplo, exploração espacial é Big Science. Energia alternativa, energia nuclear, por exemplo, entra em Big Science. Acelerador de partículas entra em Big Science. O Sirius, por exemplo, ali em Campinas, ele é um dos exemplos de Big Science no Brasil. São pouquíssimos. Então, a ciência e tecnologia é isso, aí atrás de acordos, né? Para melhorar a pesquisa, mandar pesquisadores de um lugar daqui para algum lugar, trazer pesquisadores de outros países aqui para o Brasil, fazer esse intercâmbio, fazer essa troca toda. Então é isso, né? E dependendo da situação, intervir, né? O Marcos Pontes, né, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, ele ficou famoso porque ele pegou o Brasil na época da Covid e tal, não sei o quê. Então, mas agora quem é o ministro da Ciência e Tecnologia no Brasil? Ninguém sabe. Você não sabe? Não, quem? É a Luciana. Que Luciana? É a Luciana, que é a ministra do Lula hoje, atual. Entendeu? Boa. Cara, assim, ela faz ali o básico, né, cara? Faz o básico, porque também, como eu falei, às vezes a gente bate no ministro da Ciência e Tecnologia, mas ele, cara, ele tem muito pouco orçamento para lidar com as coisas. Então, não é um negócio tão assim. Agora, por exemplo, quem é o ministro da Minas e Energia hoje no Brasil? Alguém sabe? Esse tinha que saber. Alexandre Vieira, entendeu? É o nome dele. Então, assim... Importantíssimo, né, hoje é importantíssimo. Então, assim, são... Você pode dizer que isso vai definir a geopolítica nos próximos Cara, isso já está definindo a geopolítica. Já tá. Os acordos, onde as empresas estão se instalando, investimento... Porque vem tudo, vem energia junto, né? Cara, energia principalmente limpa. A energia, né? É energia em todos vamos dizer gama. assim... É tudo que você tem energia. Então, por exemplo, todo carro elétrico, todos os carros elétricos, todos os data centers, todas as placas de vídeo para rodar as IAs. Nossa! É o mundo, cara. É o mundo atual. É o mundo atual. Cara, não existe mundo atual se não passar por essa discussão. Não tem. Então, cara... Não tem como. E eu tô...
eu vou fazer mais uma rodada com os presidenciáveis, vou bater Cara, muito tem que nessa- perguntar, o que eu ia falar pra Não, você tem que perguntar, não, e pra todo não. mundo. Só um minuto, querido. Você já tá convidado, você não vai falar não. A gente vai ter sabatina e vai ter pelo menos uma pergunta de você para todos os candidatos. A minha Fechado? pergunta vai ser essa, Qual? fechadíssimo. Minha pergunta é, cara, qual é o plano que você... Pra mim, eu vou te falar aqui sinceramente, Vilela, eu não tô nem aí, cara. Educação, educação, saúde, essas coisas, os caras vão falar tudo sobre isso. Não tô nem aí pra isso, não quero nem saber. Qual o plano que você tem para as terras raras do Brasil? Essa é a única pergunta que eu tenho. Qual o seu plano de curto, médio e longo prazo? Porque tem que ter isso também, porque não é um negócio tão simples. Mas qual é o seu plano para o curto, médio e longo prazo para as terras raras do Brasil? É entregar tudo? Show, isso é um plano. Entregar é um entreguismo, é um plano. Será que é bom, tal, não sei? Pode se Entregar discutir. de forma bruta, né? Mas então, a minha pergunta básica é essa. É primeiro, né? Na verdade são duas. Você sabe o que são as terras raras e a importância dela, e qual é o seu plano de curto, médio e longo prazo? Isso para mim, cara, é o fundamental, é o que pode posicionar hoje o Brasil como um grande player no mundo. É fazer a gente, o que eu brinco com o pessoal é o seguinte, Vilela. Quando você tem muita criança em casa e tem Natal, aí o que você faz? Os adultos comem numa mesa e aí você põe uma mesinha ali e joga um pratinho pra criançada. Exato. O Brasil hoje é isso. Tá nessa mesinha. Tá na mesinha. Pegando os restos. Só que era pra gente sentar na mesa hoje. Pô, o que a gente tem com essa bacia hidrográfica, com terras raras. O Brasil, o segundo em terras raras. Segunda maior reserva do mundo em terras raras. Vamos começar o assunto então, Vamos. Sacani. Vamos lá, o que é terras raras? Cara, é legal a gente falar isso aí, né? Porque o nome às vezes deixa a gente meio, né? Sabe o que parece? Eu já ouvi gente falando que terras raras é pelo fato de ter pouco só. Não é. Então, como tem muito pouco, qualquer coisa que tenha pouco é terra rara. E não é isso. Não é isso. Muito pelo contrário. Terra rara tem muita. Então. Mas muita, cara. Entendeu? Então o pessoal brinca e fala assim, que terras raras não é nem terra e nem rara. É que nem inteligência artificial que o Exato, que o Nicoleles fala, não é nem inteligente nem artificial. Terras raras, a definição, vamos pegar a definição da... Você conhece um negócio chamado IUPAC? Não. IUPAC é o o... Tupac, né? Então, a IUPAC é o, vamos dizer assim, o órgão que comanda a química no mundo, né? Que dá o nome para as coisas e tal. Então, na definição, assim, bruta de terras raras é um conjunto de 17 elementos químicos, 15 deles da família dos lantanídeos. Coloca lá a tabelinha que a gente separou, cara. 15 deles são da família dos lantanídeos, onde o lantânio é o principal. E 2 outros elementos aqui, que ele vai colocar aí pra gente, a gente vai ver. Tá. Então, esses são os elementos. Tá vendo ali, ó? Tudo que tá aí. Tudo que tá ali colorido são os elementos lantanídeos. Tá vendo o LA lá, é o primeiro? É. Isso. E ali é o ítrio, que é o Y, e o outro SC, qual que é, hein, cara? Procurei qual que é o SC, que agora eu não lembro o nome dele. E tem terras raras leves e pesadas, qual a diferença? Isso, as terras raras leves e pesadas, isso aí é dependendo do número ali número molecular, né? Sim. O peso molecular de cada elemento, e aí vai variar da aplicação deles, tá? Uma coisa muito interessante, o Brasil, a maior parte das terras raras está localizada em Minas Gerais, e por conta do lantânio, esses elementos, essa reserva no Brasil, durante muitos e muitos anos, ela ficou conhecida como Lantanídeos de Minas. Rapidinho, o SC é escândio. Escândio, isso aí. O escândio e o ítrio, né? Que são aqueles dois ali que estão fora. Só que tem outros elementos que não são considerados oficialmente terras raras, mas são considerados como minerais críticos. E entra aí 2 elementos, que é o lítio e o cobalto. O lítio todo mundo deve conhecer, a bateria, né, basicamente, e o cobalto também faz bateria, faz ímã, faz um monte de coisa. Então esses são os elementos. Eles não são raros, eles têm muito na Terra, mas muito mesmo. Aí você vai falar, ué, por que tem esse nome então? Porque tirar ele da onde ele tá é que é difícil. É muito complicado. Porque ele tá misturado? Ele vem misturado. Ele vem muito misturado na Terra. E tá profundo ou não? Não, tá profundo nada. Não é esse o problema. Tem uma terra rara, basicamente, que muita gente conhece. Muita gente conhece. Você já foi em praia ali em Guarapari? Já. Você já foi na praia de Areia Preta? Ah, não lembro. Devo ter ido. Ou no Rio de Janeiro, no norte do Rio? Tem areias que são pretas. Você já foi em alguma praia de areia preta? Que é isso aí, ó. Que chama-se areia monazítica. Isso é uma terra rara. Isso aí é rico. O que deixa ela preta? É o que deixa ela... Por que deixa ela preta? São uns elementos que tem ali, principalmente, sabe o quê?
Urânio. O quê? Isso aí, essa areia monazítica, ela é rica em urânio, é uma areia radioativa. Mas não é perigoso. Não é perigoso a ponto de fazer nada, mas o pessoal passa isso no corpo e tal, não sei o quê. Nossa. Por quê? Porque ela tem propriedades que ajudam a fazer lá, que é coisa de pele Sei. e tudo mais. Só que vamos dizer assim, é a primeira terra rara que qualquer pessoa pode ter contato, é com uma areia monazítica. O Brasil tem bastante dela. Foi explorado durante muito tempo para tirar o urânio. E você não sabe das coisas interessantes, cara. Você começa a estudar e ler sobre terra rara. Durante muitos e muitos anos, parte do resíduo dessa areia monazítica era guardada aqui em São Paulo. Ô, louco. Em Interlagos, em Santo Amaro. A gente tinha um Guardado lixão pra quê? radioativo. Pra quê? Porque era resíduo. Ah, para ser descartado? Para ser descartado. Ô, louco. Era guardado em Santo Amaro e Não em sabia Interlagos. Pouca gente sabe disso, E cara. com proteção zero. Proteção zero. Na maior cidade do Brasil Criança você tinha. brincando. Exatamente. Você Nossa, tinha resíduo radioativo do lado da gente aqui. Depois isso aí foi mandado para. Depois a gente pode até falar, foi mandado para Poços de Caldas, tem o porquê e tudo mais. Mas essa é a primeira terra rara que todo mundo tem contato. Então é o seguinte. Não é de agora, tá? Terras raras a gente conhece ela, obviamente, há muito tempo. Tem pelo menos 200 anos que a gente conhece terras raras. Nossa, cara, e só agora tá se falando pra caramba disso? Mas por quê? Aí tem o lance da tecnologia, né? Durante muitos e muitos anos, terras raras ficou só no âmbito de laboratório, de estudos e tudo mais, até que na década de 50 teve um grande primeiro boom das terras raras nos Estados Unidos. Por quê? Por causa da televisão. Sabe as televisões antigas? De válvula? A gente falava televisão de fósforo. É. Então. Que ela. Você pegou, né? Essas televisões. Isso, peguei televisão Como que- eu não lembro, ela ia surgindo, não era? surgindo a imagem, É mesmo. exatamente. O que fazia esse surgimento da imagem e esse elemento que ali? Terras raras. A terra rara é usada na TV há muito e E muito os tempo. computadores, aquele de tela verde? Fósforo verde. Fósforo verde. Exatamente. Ali tinha muitas terras raras. E os Estados Unidos tinha uma mina ali no Pô, deserto então foi o de... primeiro boom atrás dessas coisas, assim? Foi, década de 50, entendeu? Quando o pessoal começou a usar e tal, tinha uma mina ali nos Estados Unidos, no deserto de Mojave, onde eles tiravam esse elemento para fazer televisão, né? Porque até então, né, até a década de 50 não tinha TV direito, né? Depois dali começou a ter e as TVs começaram a ser produzidas. Durante muito e muito tempo, cara, isso é legal até da gente falar, quem liderou tudo nas terras raras no mundo foi os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos liderava. E a China... Mas por quê? Porque o que ele precisava tava lá? O que ele precisava estava ali, ele tinha essa mina ali no deserto de Mojave e ele usava direto, assim, a gente não tinha tanta tecnologia, não tinha tanto computador ainda, nem nada disso, então o que ele produzia de terra rara servia para ele e ele conseguia usar nas TVs e nas coisas ali. E a China, ela estava só estudando. Isso é que é legal de falar, cara. A China estava quietinha no canto dela, estudando as terras raras e tal, não sei o quê. E aí o que acontece é essa briga total por energia e por tudo mais, e o pessoal descobre grandes propriedades nas terras raras. Por que elas são importantes, cara? Porque elas têm uma propriedade que a gente chama na química, né? Ela tem propriedade catalisadora. O que é um catalisador na química? Catalisador... Não precisa explicar, porque o Bigode sabe dessas paradas. Sabe? Ele sabe de química? Catalisador? O que é catalisador? Ele catalisa o elemento. Tá O que é certo. catalisar? Não, tá indo bem. Tá. O que é catalisar? Cara, é que eu não gosto de me exibir, assim, o meu conhecimento, assim. Mas você entendeu? sabe. Sei, Não, você sabe tudo. sei. Mais ou menos assim o que seria. Mais ou menos. Catalisar Catalisar. seria... Mais ou menos. Só dá um... O que seria catalisar? É manter no mesmo jeito ali, né? Catalisar. Deixar como tá. Deixar como tá. Muito pelo contrário. É o contrário. Não é que é o contrário, não é catalisador, é qualquer coisa que você coloca para acelerar um processo, entendeu? Tá. Então, os elementos de terras raras, eles são muito importantes como catalisadores, ou seja, eles aceleram vários processos e eles são usados, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Quando você pega o minério de ferro para transformar ele em aço, você joga o minério de ferro dentro de um alto forno, aquece aquilo a temperaturas Sim. elevadíssimas, e aí você transforma aquilo lá em aço, né? Mistura com algumas outras coisas e transforma em aço. Só que para você fazer isso, o alto forno tem que aguentar uma alta temperatura, senão o alto forno derrete. Ele junto. mesmo derrete. Exatamente. Como que você faz para aumentar a temperatura de fusão do alto forno? Você coloca ali terras raras. Então, algum daqueles elementos ali, quando você coloca ele junto com o alto forno,
ele faz com que Ele o alto altera a forno propriedade a ponto de aguentar. de aguentar 5, 6 mil Cara, a graus. ciência é maravilhosa. Como que os caras É. chegam nessa... Vão ter em laboratório, cara. Vão testando a Vão parada. testando em laboratório. Então a China foi muito importante nesse processo, porque ela ficou durante muitos e muitos anos trabalhando em laboratório para fazer isso, entendeu? E aí, atualmente, cara, Ainda eles fazendo isso sem saber onde usar. Primeiro estudando propriedade, estudando isso. ligas ou combinações. Estudando propriedade, né? Onde que elas poderiam ter e tal. Eles começaram a descobrir. A China tem muito aterrado. Daqui a pouco a gente vai mostrar aí a tabelinha das Ela reservas, começa a né? descobrir essas reservas quando? Há muito tempo? ou Há muito recente? tempo, há muito tempo. é? Há muito tempo ela começa a descobrir as reservas de terras raras, começa a testar, começa a estudar. Então, até 1950 ali, até um pouquinho mais, até 1960, quem dominou muito terras raras no mundo, a aplicação e tudo, foi os Estados Unidos. Depois entra a China. E aí a China, cara, ela vem arrasadora nisso aí, e ela domina, e até hoje ela domina as terras raras. A China tem 2 dados muito interessantes, cara. Boa parte das terras raras está na China e praticamente 90% da produção das terras raras é chinesa. Isso que eu quero entender, porque quando eu falei com os pré-candidatos aqui, uma coisa é você ter, outra coisa é saber fazer alguma coisa com elas. Então vamos lá. China tem 44 milhões do quê? Reservas. Quando fala de toneladas, Isso. é o que é sabido. Pode Isso ter aí- mais? Isso aí é reserva. Mas pode ter mais? Pode ter mais. Pode ter mais. O que acontece com as reservas é o seguinte: alguém que estiver ouvindo, assistindo a gente, pode falar assim: ah, mas o Vietnã tem mais que o Brasil. Não tem mais, tá? O Vietnã ele tinha 23 milhões de toneladas de reserva. O que acontece é o seguinte: de tempos em tempos, o pessoal vai nos países e reavalia aquelas reservas. Mas como caiu para 3,5 Caiu para milhões? 3,5, porque boa parte do que tem lá não é considerado terras raras. Ah, foi errada a Foi avaliação. errado. Foi errada a avaliação. Então ele caiu para 3,5 milhões de toneladas. Mesmo assim, é muita terra rara. Olha os Estados Unidos comparado, olha o Cadê os Estados Vietnã. Unidos? Nossa. Olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 1,9 milhão de E olha o tamanho do toneladas. território dos Estados Unidos e do Vietnã. Né? Exatamente. Então é China com 44 milhões, Brasil com 23 milhões, ó, Brasil com 21, 22, né? E pode aumentar, né? Pode aumentar, mas pode diminuir também. Tá. Então isso aí é avaliado, mas o Brasil sempre manteve essa faixa aí. Agora, olha que interessante, cara, a diferença. O Brasil já é, vamos arredondando, metade da China. Agora, olha a diferença do Brasil para a Índia, cara. Cara, Então, assim, o Brasil é muita terra rara, cara. É muita terra rara, é muita, entendeu? E se você pegar a China e considerar que a China é algo isolado do mundo, porque eles têm lá a vida deles e tudo mais, a China, você teve lá, né? tive, é Você- quase autossuficiente, né? é o As coisas suficiente. são- Ela é. pode se isolar do mundo que ela vive perfeitamente. O país mais importante hoje para terras raras é o Brasil, entendeu? É. Então, assim, é uma disparidade gigantesca. Agora, o que você falou muito bem é isso. Ter a terra rara não quer dizer nada. E aí a gente pode fazer um paralelo com o petróleo. A Venezuela, por exemplo. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do planeta. 303 bilhões de barris. É. A Arábia tem pouco, perto da Venezuela, a Arábia No não é nada. entanto, No entanto, qual que é a produção de petróleo na é Venezuela? baixa, né? É baixa, mais ou menos a do Brasil. Que doido. Não adianta você ter a parada, né? Ter o... Tá lá, né, cara? Tá enterrado lá, né? Agora o problema é tirar dali, né? E esse sempre foi o nosso problema, né? De a gente ter muito minério, ter muita coisa e mandar esse minério puro pra fora, né? O minério bruto e alguém fazer essa... Como chama? Fazer o refino, manufaturar, exatamente. e a aí gente traz compra o quê? Compra de volta. compra o aço de volta, né? É a mesma coisa. Manda o grão do café e compra a E- cápsula. Exatamente. É uma coisa ridícula, né? Grão a preço de nada e depois a Manda, casa. produz soja pra caramba ali, manda a soja pra lá e depois compra o negócio. Cara, é uns negócios. Isso Não dá pra entender, né, cara? não dá então. Mas aí você tá conversando com os caras aí, Tô. tenta ver se eles conseguem te explicar isso. O Caiado é o mais... Que eu percebi é o que mais manja dessa parada, né? Ele mais manja e teria que manjar mesmo, né? É. Porque ele tá em Goiás, né? Goiás, pra quem não sabe, é um dos estados que tem mais terras raras. Aliás, em Goiás agora teve aí na mídia, na parte de Eu perguntei terras pra ele, raras, né, por conta da empresa americana que veio aí 2,8 bi para comprar a Serra Verde, né? É. Serra Verde é uma das maiores mineradoras de terras raras. O problema é que tudo isso aí tá meio embargado ainda, parece, lá pelo STF e tal, entendeu? Mas ele era para manjar disso mesmo, ele tem que manjar, Tem. porque tá lá na terra dele isso aí. Outro que tem que manjar muito é o Zema. Porque Minas... Minas Gerais, cara, é o lugar das terras raras, talvez no mundo.
que é Poços de Caldas, Andradas, as cidadezinhas aqui no sul de Minas. Tá? Tem uma explicação? Tem uma explicação geológica para isso, que é as terras raras normalmente acontecem em rochas vulcânicas, tá? Então por isso que aqui tem muita terra rara no sul de Minas, porque para quem não sabe, né, o que tem embaixo de Poços de Caldas, por que tem água tal, né? Água termal, aquela parada toda. É vulcão? O que é um vulcão. Tem um vulcão extinto embaixo de Poços de Caldas. E aí tem muito urânio, e aí tem muitas terras raras. Aí alguém pode falar assim, cara, mas você está falando do urânio, mas o urânio não é terra rara. Realmente o urânio não é. Só que olha que interessante. As terras raras, elas acontecem normalmente quando você acha uma reserva, você acha todas elas juntas. Certo. Tá? E o urânio, ele sempre está associado com isso. Então, assim, embora o urânio não seja terra rara, ele é um indicador. Ele é um indicador. Se ele tem urânio, vamos procurar mais. Vamos procurar mais, que deve ter as outras. Então, ele está associado. Posso pedir uma aula mais básica de formação geológica? Como que é essa formação da Terra? Como que esses metais, como tudo vai ficando em camadas? Como a gente... Eu não sei como você poderia explicar isso pra gente. Como que é a formação da Terra? Por que tem uma camada aqui? Por que o petróleo está mais para baixo? Ou às vezes está mais para cima? O minério está aqui, está ali? A gente acha aqui no Brasil e não no Paraguai? Por que acontece essas coisas? Cara, então vamos lá, né? Primeiro tem Primeiro, né? Antes de mais nada, tá, galera? A Terra tem 5 bilhões de anos de idade. Bilhões? Bilhões, 5 bi. Ela começa como? Cara, sem atmosfera? Ela começa sem nada, né? Ela começou como uma rocha? Ela começou rocha derretida. Rocha derretida. Vamos lá. Existia um movimento de um monte de pedaço de coisa se batendo. Isso. Isso foi se batendo e criou meio que uma... Isso foi se batendo... Uma seleção natural. Elas vão se batendo, as que vão ficando... Elas vão se batendo e se grudando. E se grudando. Se grudando. Meio no calor, pelo calor. Pelo calor. Vai grudando. Aí vai grudando, vira o que e umas vai afastando também. Umas vão sendo mandadas embora. Isso aí. Aí vira o que a gente chama de um planetesimal primeiro. Que é um planeta pequenininho. Tá. Aí isso aí continua crescendo, agregando mais coisa. E no momento que forma a Terra, ela é uma bolona de rocha derretida. Com centro líquido. O centro, o que está lá no centro, aí o que acontece é o seguinte. Por que ele é daquele jeito? Os elementos... Vê se tem aquelas partes, como chama? Tem, estrutura da Terra. Estrutura da Terra. É. O que acontece é o seguinte, estão todos os elementos químicos misturados ali. Certo. O tempo vai passando, os elementos que são mais pesados, eles vão descendo. Decantando. Isso, exato, mesma coisa, isso aí mesmo, decantando mesmo. Pô. E acumulando no centro. Por isso que o centro da Terra é formado de ferro e níquel. São os elementos mais pesados, entendeu? O ferro é o elemento mais pesado que a gente tem, entendeu? E o lance do magma, o que é? O magma é rocha derretida. Só isso? Isso. Tá. Então o que acontece? A partir do momento que esse planeta que era todo rocha derretida, ele começa a esfriar, vai passando o tempo, ele vai esfriando. À medida que ele vai esfriando, esses elementos mais pesados vão decantando, igual você falou, vão se acumulando lá no centro, no que a gente chama de núcleo interno, e acontece... Mas você pega umas imagens de criança também, né? Mas essa aí tá legal. Não, mas tá legal, tá bem de criança mesmo. É, bem livro infantil, vamos lá. Tá. Aí o que acontece? Você tá vendo que a Terra tá toda divididinha. É. Isso aí, na geologia, a gente chama de diferenciação. A partir do momento que o planeta começa a esfriar, ele começa a se diferenciar. Por quê? Porque você tem acumulação de elementos diferentes em cada camada ou em cada profundidade, por enquanto. Não é camada ainda. Ah, não? Não, no começo não, né? No começo é profundidade. Tá. Aí, quando começa a esfriar mais, aí vai dividindo em camadas. Aí beleza, entendeu? Uniforme? Mais ou menos uniforme? Não, é que não é uniforme, né? Que esse desenho mostra bem... como se fosse, não mas a Terra não é. A Terra é totalmente heterogênea, tá? É muito heterogênea. E é graças a essa heterogeneidade que acontece todas essas... Aparecer aqui ou ali uma coisa. Exatamente. Aí, petróleo. Como que se forma o petróleo? Há milhões e milhões de anos atrás, pequenos organismos, pequenas plantinhas que tinham no oceano, que a gente chama de plâncton, fitoplâncton e tudo mais, aquilo lá vai morrendo e vai ficando acumulando embaixo do fundo do mar, entendeu? E vai acumulando. Vão passando os milhões de anos, a Terra é um planeta vivo. Então você tem, no meio do Oceano Atlântico, você está formando crosta terrestre. E nas bordas de placas você tem crosta terrestre sendo destruída. Tá. Por conta disso, vão passando os milhões e milhões de anos, aquela camadinha de material orgânico que tinha morrido e está no fundo do mar, vai ficando para baixo, vem uma camada em cima, depois vem outra,
chega a um determinado ponto bem específico que aquilo ali começa a ser cozido. Porque ele vai entrando para baixo da terra e vai esquentando. É como se estivesse colocando num forno. Tá. Se você cozinhar o tempo certo, você tem o petróleo. Se você cozinhar um pouquinho mais, você tem o gás. Cara. Entendeu? Sei. É isso que acontece. Então o petróleo se forma desse jeito. Outros tipos de minerais, por exemplo, os minerais de terras raras, eles surgem de maneira diferente. Eles surgem em rochas que são vulcânicas. O que é uma rocha vulcânica? A rocha vulcânica é uma rocha que traz elementos lá do manto da terra para a crosta. E aí tem a erupção do vulcão, aquilo ali vira uma camada de elemento, depois aquilo lá vai também soterrando com os milhões de anos que vão passando. E aquilo ali... Várias ilhas foram formadas assim. Aí vai se formando desse jeito. Então, aonde tem ou teve no passado muito vulcanismo, são os lugares onde a gente tem hoje as reservas de terras raras. Então, a China teve vulcão pra caramba. Numa determinada região, não sei se teve lá em... Como que chama a cidade? Qual? Xinzan, como que é? Onde tem aqueles soldados lá, a estátua dos soldados? Não, é... Caramba, Xinzan? Xinjiang? Qual cidade que você teve lá? Há várias cidades, mas você quer que ele procure? Eu acho que é Xinzan, cara, que chama a cidade, que é a cidade das terras raras chinesas, entendeu? Então, essa região na China, a região na Índia, é onde tem aquelas reservas de terras raras na Índia, é onde chama as Trapas de Deccan, que é a região vulcânica. E no Brasil, o vulcanismo foi aqui no interior de Minas. É Xinjiang. Xinjiang, né? Xinjiang, exatamente. Isso. Coloca aí depois a foto. Então essa é a cidade principal, que na China é muito interessante. Xinjiang não é só a cidade das terras raras, mas é a cidade do petróleo também. Também? Então na China, os recursos naturais estão todos no mesmo lugar. Olha que interessante, né? Então, basicamente a formação é essa. Como você descobre isso? É com um tipo de sonar? Como com que um é? tipo de... Aí entra a minha área, que é a parte da geofísica, né? A gente usa equipamentos e com esses equipamentos, esses elementos, eles mudam a característica da rocha, certo? E aí quando você passa um equipamento, ele dá uma anomalia. Você pega aquela anomalia. Mas é sonoro o equipamento? É onda de... Cara, aí depende. Para terras raras, a gente tem equipamento magnético, a gente tem equipamento também. de gravidade, que chama gravímetro, a gente tem equipamento que emite onda também, para poder registrar, aí é mais pro petróleo e tudo. Mas é mudança de característica da água, né? Água é assim. Água a gente acha com... Como que a gente acha água? Não sei se lá no seu sítio teve problema com água. Não, não? Tá tranquilo? Pra caramba. Ah, então. Nossa. Porque normalmente o pessoal, o Petri veio falar comigo uma vez, entendeu? Falou, eu tô aqui, queria achar água, tal, não sei o quê. Ele tava no campo, assim, num lugar... Isso. Assim, tá. Então, quando a água tá na rocha, ela muda as propriedades da rocha. Você passa um equipamento em cima, você detecta aquela mudança. E aí, com aquilo ali, você sabe que ali tem água, entendeu? Então, as terras raras é do mesmo jeito. Achar terra rara não é muito problema. É fácil até. É mesmo? É porque ela não tá profunda, entendeu? Ela não tá profunda igual o petróleo. Petróleo tá... Para comparar, petróleo pode petróleo, chegar cara, até... tá 6 km de profundidade, o pré-sal aqui, ó. 6 quilômetros? 6 quilômetros depois, 6 km de profundidade. Mano. Entendeu? Então, a terras raras não. Terras raras, as minas que a gente tem aí são, sei lá, 50, 100, 200 Como metros. Chega a perfurar 6 quilômetros? Eu não imagino um negócio Perfura 6 quilômetros. É. Nossa. Isso aí é a tecnologia das empresas. Ser humano é isso aí. Camada pós-sal, 2.000 metros. E a camada de pré-sal. sal e Pré-sal, 6 quilômetros. É ali que tá. O pré-sal brasileiro, os reservatórios do pré-sal são 6 quilômetros de profundidade, cara. Nossa. É isso aí que a Petrobras fura, entendeu? O problema todo é furar aquele sal ali, ó. Por quê? Porque o sal, qual que é o problema do sal? Imagina uma montanha de sal. Ele o é sal, meio fofo, ele é assim, plástico. Plástico. É a que a gente chama. Então você vai furando ele e ele vai desmoronando. Tá. Aí a Petrobras desenvolveu toda uma tecnologia para poder perfurar o pré-sal, entendeu? Ou perfurar o sal. Mas as terras raras não. As terras raras é 100, 200 metros. Mas toda essa acumulação de coisas em cima de petróleo ou desses metais ou terras raras vem porque erupção, movimento de terra... Movimentação de placa tectônica, erupção, erosão, tudo isso que tem na Terra. Porque a gente tá falando de 6 quilômetros, é coisa pra caramba, mas é tempo pra caramba. Isso também, aí é né? 200, 300 milhões de anos, cara. 400 milhões de anos, é coisa assim, entendeu? Quando o que mais muda é um vulcão, O quê? rapidamente,
O vulcão muda rapidamente em volta. Rapidamente. Né? Rapidamente. Que ele vai colocando muito... Ele vai colocando muito daquele... Aliás, a lava, o que é? A lava nada mais é do que rocha derretida, Tá. e é uma rocha rica em elementos que vêm lá do manto da Terra, que são elementos ricos em nutrientes. Por isso que nasce uma floresta. Por isso que, cara, quando você tem um derramamento vulcânico, poucos anos depois, talvez 40, 50 anos depois, já tem floresta, e são os melhores lugares para plantar. É. Então, por Terra exemplo, vulcânica. um exemplo que eu dou é o seguinte: muita gente fala que a melhor folha de charuto do mundo é cubano. É. Não é. É da Nicarágua, Por causa disso? por causa dos vulcões. Entendeu? E por isso é um problema seríssimo que todo mundo que mora perto de vulcão, ninguém quer sair dali. Porque ali é uma terra muito rica. E aí Valiosa, né? a gente é só lembrar do Brasil, Bacia do Paraná. Por que o Paraná, minha cidade lá, Londrina, liderou durante décadas a produção de café no mundo? Porque é uma terra vulcânica, a famosa Terra Roxa. Já ouviu falar na Terra Roxa? Terra Roxa é isso. Terra Roxa é isso, então? É Que isso. é a famosa Terra Roxa? É a terra vulcânica da Bacia do Paraná. Por que Minas ali tem muito café também? Por causa dos vulcões ali extintos que tem ali embaixo de Minas, entendeu? Então o material vulcânico, a lava, depois que ela solidifica e vira rocha, ela tem muito mineral. Ela é muito rica em nutriente. E isso, para você plantar coisa, é a melhor coisa que tem. Caramba. Entendeu? Isso é muito bom. Não é muito louco, Sacani, a gente tá... É muito A louco, gente cara. tá no centro de uma mudança absurda de tudo, de econômica, política, geopolítica, na verdade. Geopolítica, cara. A gente tá vendo, assim, com nossos olhos, o movimento... Tudo isso que a gente acha besteira, o Trump falando coisas de outros países, arranjando treta, Pô. colocando taxa, tudo tem a ver com essa briga, né? Tudo tem a ver com isso, Assim, cara. eu vou apertar o Brasil pra chegar a um ponto que ele vai falar, tá bom, então me dá terra rara ou vamos isso aí. negociar. É isso aí. A China quer agradar a gente pra ver se a gente não sei o quê. É. Cara, é um movimento que o pessoal não vê, um movimento político tipo war. É isso aí. que É o parece- movimento mais parece importante só hoje, cara. Um monte de presidente ou governante brigando entre si ou falando não sei o quê, mas não, cara. Cara, é o Tem impacto gente da por nossa trás, vida hoje, cara. Isso é o impacto Estamos falando da de nossa 100 vida. anos pra frente aqui, né? Ah, tamo. É o impacto da E eu nossa acho que vida a hoje, China cara. eu acho que é a nação que mais pensa de modo coerente longo prazo. e ao longo prazo, Isso aí. né? É o Eles têm plano. um plano, né? É o plano. Isso que eu te falei. Dá pra gente saber mais ou menos qual é esse plano em relação a terras raras, em relação a qual vai ser a fonte de energia, Claro. os planos dele com a Lua. Lógico. Qual que é o plano da China? Cara, a China, ela tem. Como mora muita gente na China e ela não quer depender de ninguém, então ela foi atrás de qual que é o tudo. calcanhar de Aquiles? Porque eles têm muita coisa, mas tem coisa que falta. O que falta pra eles? Cara, assim. De alimentação, eles. Na verdade, o que falta é assim, vamos dizer, Petróleo não tem o suficiente. tem petróleo bastante. Sério? A China tem petróleo. O problema da China é o seguinte: é que ela tem bastante, só que ela tem muita gente também. Então. Então aí isso acaba virando um gargalo. Mas ela está sabendo lidar. Por exemplo, vamos falar da energia no caso. A China acabou de descobrir, há 1 ano e meio atrás, a maior reserva de um elemento, que não é terra rara também, mas ele... Porque é o seguinte, só para fazer um parênteses aqui. A gente chama terras raras aquele grupo de elementos, mas tem um outro grupo de elementos que a gente chama hoje de minerais críticos. Tá? Que são minerais críticos para quê? Principalmente para energia. Que é o cobalto, lítio, tório, entre outros. Pra Tá? fazer bateria. Para fazer bateria e várias outras coisas. Por exemplo, a China descobriu há pouco tempo a maior reserva de tório do mundo. Lá dentro. Lá na China. Nossa. Por que isso é importante? Porque o tório ele tem uma propriedade radioativa. Com o tório, você consegue fazer um reator nuclear de tório. Melhor que o Melhor do que qualquer outro. urânio ou... Melhor do que o urânio, melhor que qualquer outro. É Por quê? quase uma fusão, por causa da característica do Tá. tório mesmo. Entendeu? Ele tem essa característica. Então tá se buscando a fusão nuclear. Ainda não se conseguiu. Ainda não. Tá. Mas a China, com um reator de tório, e essa mina da China pode fornecer energia para a China inteira para os próximos 60 mil anos. Cara, não, a China passa para outro patamar, né? É outro patamar, cara. Não É se outro preocupar patamar. com energia, Não se preocupar com esquece. energia, entendeu? Nossa. Para os próximos 60 mil anos. Não é à toa da China ser o país mais desenvolvido em carros elétricos. Por quê? Porque ela já percebeu lá atrás? Ela percebeu lá não queria atrás. ficar com a crise do petróleo lá atrás, ela falou, eu vou ter que ir atrás de outra matriz. Aí ela foi atrás do quê? Estudando as terras raras, eles descobriram que essas terras raras,
a gente usa para fazer baterias de carro eficiente. E aí eles investiram tudo isso em bateria de carro. E sabe o que é doido? A gente podia estar nessa briga aí, né? O Gurgel lá atrás tinha um projeto de um carro elétrico. Carro elétrico, né? Primeiro carro elétrico foi o anos dele, 80 né? ou 90? Acho que é 80, né? Nossa, cara. Essa é a mina de tório, né? Cadê? Você Isso, colocou? essa mesma. Então, essa é a mina de tório. Cara, a mina de tório da China é assim, né? Mina é tudo igual, né? É terra, né? O pessoal olha só terra. Mas aí você pega essa terra e aí você encontra ali o tório. Aí você tira o tório, separa ele, joga ele num reator de reator nuclear e ele produz energia pra caramba. E aqui são 60 mil anos garantidos de energia pra China. É porque vamos falar das fontes de energia que a gente tem hoje. A gente tem. Eu já conversei com você sobre isso, eu queria que você falasse pro pessoal, porque é muito interessante. Na minha cabeça, hidrelétrica é energia limpa, mas não é tanto assim, né? Cara, não é porque a área que você inunda, né? Exato. Você inunda uma área, você muda toda uma fauna, uma flora da região, um ecossistema inteiro para produzir energia. Pode ser que é uma maneira eficiente e que... Porque o problema da produção de energia, para o pessoal entender, imagina que é uma equação, entendeu? Então, é o tanto que você produz e o tanto que você gasta para produzir. O trabalho para produzir. Exatamente, é isso aí. Agora, isso é uma coisa. A Como outra... se você fosse pensar assim, imagina um ar-condicionado que aquece. Ele aquece o ambiente para gelar esse ambiente. O quanto ele aquece, e aí ele tem que gelar mais para aquecer aquilo. Essa conta, aí pode ser negativo, pode né? Ser negativo, pode ser negativo. Então, assim, qual é a conta da hidrelétrica? Não, a hidrelétrica é uma conta boa, só que se você passar para a parte limpa da parada, a energia hidrelétrica não é limpa por causa dessa área que ela inunda, né, cara? Ela muda tudo. Você tem que tirar gente, tem que mexer cidade, entendeu? De lugar e tudo. Então, a energia hidrelétrica tem esse problema. Energia eólica, pô, tranquilo, né? Você não faz nada, o vento fica ali empurrando aquela pá e vai embora. Entendeu? Tem contras? Tem problema seríssimo, cara. Energia eólica, cara, você muda altera a rota de migração de aves. Dos pássaros, é verdade. Os pássaros falam, que merda, cara. Eu tinha aqui um caminho retão, exatamente. Vou ter que dar a volta lá pro Diadema agora, passar por lá, fazer baldeação. E o que acontece com isso? O que acontece? Pássaro, ele é muito importante para polinizar a coisa. Verdade. Então, tá deixando de ter floresta onde tinha que ter e tá nascendo floresta onde não era para nascer. Por causa de um desses... Por causa das pás eólicas, cara. Das pás... Coloca aí aquelas pás, sabe? Aquelas pás gigantes, enorme, coloca aí. Os campos de já energia viu o caminhão transportando esses negócios? É gigante, absurdo, né? É. E aí, o pessoal... Eu falei isso uma vez, o pessoal veio para cima de mim. Eu fui pra Islândia. E a Islândia venta pra caramba. Aí eu cheguei pra um cara, pra um islandês, e perguntei pra ele. Por que vocês não enchem aqui de pá? Por que vocês não põem? O que o cara me respondeu? Por causa das aves. Aí eu até gravei isso lá um dia lá e tal. O cara falou, por causa das aves. A gente não pode, porque isso altera a rota de migração, altera a polinização, vai começar a nascer coisa onde não podia e morrer coisa onde não podia. Cara, não é tão simples mexer com a natureza assim. Não é. Tá aí, ó. Que parece que é uma coisa assim, só colocar umas pás aí. E ela fica o vento empurrando ela e vai gerando energia, né? Tá, e vamos pra solar. Por que a gente... Solar. Aquela velha história, por que não enche o deserto Saara de placa solar? Porque aí você acaba com a Amazônia. É simples, cara. Cara, é muito louco isso. Você mexe no deserto Saara, vai... É o efeito borboleta? Cara, não é efeito borboleta, né? Pra quem não sabe, coloca assim, ó, cara. É pluma de areia do Saara na Amazônia. Pluma? O Saara manda pra Amazônia, por ano, 22 milhões de toneladas de um elemento muito importante para a floresta, que é o fosfato. Que é o fósforo, entendeu? Ah, mas a Amazônia não tem fosfato? Ela tem. Só que como chove muito na Amazônia, esse fosfato é lavado. Tá. Se você não tivesse esses nutrientes vindo do Saara para a Amazônia, a floresta amazônica iria morrer. Se você encher... Mas como consegue transportar isso? Transporta. Do ar, cara? Você vai ver, tem as fotos de satélite, cara. Tudo o vento. Pelo Atlântico? Tudo pelo Atlântico. Você tem a nuvem de poeira do Saara, atravessa o Atlântico e tem uma época do ano para isso. O pessoal da Amazônia sabe melhor do que a gente, porque o pessoal começa a falar assim, caramba, olha lá. Nossa. Isso aí é uma imagem satélite mostrando a nuvem de poeira que é levantada do Saara, ela atravessa o Oceano Atlântico e ela vem cair em cima da Amazônia. Imagina isso aqui que também equilibra a temperatura também. Isso tem a ver com a temperatura? Ajuda também. E isso aqui está trazendo muito nutriente para a floresta, cara. Então a floresta amazônica, pessoal, ela só se mantém por conta do Saara. Cara,
Que doido. Se não fosse Saara, não teria. A gente influencia o Saara, não? Outras coisas Não, a gente não, né? Outras coisas Outras coisas influenciam. Mas o a mundo gente... tá todo... Cara, é tudo conectado. Esse é o problema daqueles... Tem os projetos mirabolantes, que nem né? o pessoal fala, né? Derrete geleira, aumenta o nível do oceano e não sei o que e tal. Mexe em tudo, cara. Mexe em tudo. Agora, né, nós estamos... El Ninho. Nós estamos passando aí por um El Ninho que tem toda a tendência para ser um super El Ninho. Explica pra gente o que é o Ninho, como ele surge El e por que Ninho... esse vai ser diferente. O El Ninho, para quem não sabe, o El Ninho é simplesmente, cara, é uma coisa bem simples, é o aquecimento da água do Pacífico Sul. Ali no litoral peruano, Tá. a água ali... Tem um mapa aí pra colocar do coloca El aí. Ninho? Ela fica aquecida. Tá. O problema é quanto que isso fica aquecido. Normalmente ela fica em torno de 1,5 grau a 2 graus mais quente do que o resto. E aí, O que significa isso? o que significa isso é o seguinte: quando a água fica mais quente, Evapora. evapora mais água. Tá. Evapora mais água, essa água é levada para a Amazônia. E chove lá? Chove não só lá. No Na caminho? hora que ela chega na Amazônia, aí ela pega um negócio chamado rios atmosféricos. O que é isso? São as correntes de ar que cruzam a atmosfera da Terra. Essas correntes, elas estão cruzando porque existe um movimento O delas movimento, já? exatamente. Tá. Por causa da rotação e É tal? isso aí. Tá. Só que os rios atmosféricos, Desculpa a ignorância. A rotação, ela influencia Tudo. no movimento do vento? do vento, da atmosfera, Cara, que tudo, doido cara. Isso. Ah, e não só isso, né? A temperatura, a umidade, tudo isso A influencia. lua também? A lua influencia pouco, Mais né? a maré. É, a lua é mais na maré. Tá. O que acontece com os rios atmosféricos? Eles pegam a umidade da Amazônia e levam para o sul do país. Então, muita gente, por exemplo, que mora em Cuiabá, vai saber disso, que de vez em quando faz frio em Cuiabá. Como que faz frio em Cuiabá? É. Cara? Que é quente pra caramba. Porque às vezes entra uma massa de ar polar aqui e ela é levada por essa região aqui e faz um pouco de frio em Cuiabá. Os rios atmosféricos trazem essa umidade toda para o sul do país. Então, qual é, vamos lá, a primeira consequência do El Ninho? Muita chuva no sul do país. Aqui. E já está tendo, Já tá rolando. já está rolando. Se o El Ninho... Mas a chuva no sul é porque esquentou, evaporou e não deu tempo de ir pra longe? Não, é porque esse rio ele traz direto para o sul. Ah, é É um o caminho, é um caminho. É um caminho, Tá. entendeu? Chove na Amazônia um pouco, mas parte dessa umidade Vem pra baixo. ela é trazida para o sul. Na hora que chega ali no sul, cai e chove tudo no sul, Tá. entendeu? O problema é o seguinte: pode ser que agora a temperatura do oceano ali ela não suba 1,5 ou 2 graus. Você tá falando do Ela, Atlântico? do Pacífico. Do Pacífico. É, lá na frente do Peru. Tá. Ela talvez suba 3, 3,5, 4 graus, cara. É muito, hein? É muito. Que Por que isso que o acontece? pessoal chama de super El Ninho. Ah, tá. Subiu muito mais, é muito mais vapor d'água. É. É muito mais vapor d'água, é muito mais umidade, é muito mais chuva no sul do país. Então, o sul, isso aí, ó. O que é isso daí? O vermelho, isso aí, esse É mapa aí tá mostrando a temperatura isso é de temperatura do oceano. Do oceano. Aquele vermelho ali é uma temperatura mais alta do que o entorno dele, tá vendo? E ele chama. Por que ele chama El Ninho? Por que tem esse nome, né? Porque os efeitos ali no Peru, eles vão acontecer mais ou menos em dezembro, que é o Natal, que é o menino Jesus. Por é o isso? Ninho. É, exatamente. Nossa. Então é o El Ninho por causa disso. Mas por que forma ciclones e tudo na parte dos Estados Unidos e naquele Golfo do México, que é não. do outro lado? Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Não tem a ver com o El Ninho? Não tem nada a ver com o El Ah, Ninho, tá? O El Ninho, o que ele vai acontecer? Ele vai aquecer aquela água, o vapor da água vai entrar aqui pela América do Sul, ali é a Amazônia, ó, tá vendo os riozinhos ali? Só que ele não vai ficar todo ali. Ali ele pega os rios atmosféricos, pega uma imagem dos rios atmosféricos, cara, que vai ser legal de mostrar. E aí ele desce aqui pro sul. Chega no sul, chove tudo no sul. Então a galera do sul aí se prepara. E você aí que é prefeito, qualquer coisa de utilidade, cara, faça alguma coisa, porque a tendência é de chover muito. Já tá chovendo muito no sul. E a tendência é de chover mais ainda, porque o que estão mostrando aí os dados é que esse El Ninho vai ser muito forte. Vai ser muito forte. Talvez a água chegue a 3, 3,5 graus acima da temperatura. Isso é muita umidade sendo jogada na atmosfera, tá? Então, isso é uma consequência. Tem uma segunda consequência. É uma seca violenta na parte central da América do Sul. Um lugar chove demais, outro chove de menos. O outro não chove, né? Não chove, né? Isso quando foi em 1877,
Foi o último super El Niño que a gente teve. Uma grande seca. 50 milhões de pessoas morreram Por causa disso. por causa disso. Uma seca, e aí sem seca não cresce nada, morre de fome. E o gado morre, Tudo, morre tudo. Então 50 milhões de pessoas morreram de fome Cara, em 1877 por conta de um super El Niño. Então tem que tomar muito... Qual que é a vantagem hoje? a gente tem informação. A e gente tem pode tecnologia. antecipar. Exatamente. Então, só basta o quê? Ter alguém que manda na parada, dá ouvido pra essa galera, eles não são malucos, tá? Porque tem muito dado, é dado de satélite o dia inteiro. O El Niño tá sendo monitorado todos os dias. Por que falam que o pico vai ser em setembro e não no, e não no final do ano? Porque é assim mesmo. O pico, assim? ele acontece ali entre... na verdade, é de setembro pra frente, né? Então, que aí é quando a água, a temperatura chega no máximo. Você teve lá em Nova York, tava tendo recorde de temperatura. Tem a Recorde ver com de o temperatura. El Niño, não? Aquilo tem. é outra coisa. É. Aí o rio Que atmosférico. Isso aí é o rio atmosférico. Você tá vendo ali o caminho que faz, Então, ó? tem verde e azul. Não, aí é a intensidade dele. Ah, tá. Mas você tá vendo que ele pega lá da Amazônia, ele traz aqui no sul? Olha aqui. E é o meião ali nosso, ó. Como que O fica. meio é onde não chove. É o meião. São Paulo, Minas, Paraná ali, ó, tá vendo? Pode ser uma seca gigantesca, cara. Cara, Então a gente tem que estar preparado para isso. Ah, e se não acontecer? Porque o pessoal não sabe, não dá para bater o martelo. Existe a tendência de que vai acontecer. E se não acontecer? Se não acontecer, não tem problema, pelo menos a gente estava preparado. Entendeu? Então se preparem. Vocês do sul aí se preparem. Já está chovendo muito. Essas chuvas que tiveram aqui há 2 semanas atrás, eu acho. foi. Lá no Rio Grande do Sul e tudo, já foi por conta do El Niño, tá? O pessoal já falou que já foi por conta do El Niño. Então se preparem, porque pode agravar. Pelo que eu vi, vai pegar também uma parte da Argentina, Paraguai. Pega? Não, né? o que aconteceu, só aconteceu essa semana. Não? Um observatório, o novo observatório Vera Rubin foi fechado, cara. Onde ele fica? Ele fica ali no Chile. Ah, Por quê? Porque tava chovendo. Num lugar que não chove, cara. Então isso O muda lugar mais tudo, cara. seco do mundo, que é o deserto do Atacama. Isso lá, muda tudo, isso muda tudo. Então, assim, tem que ficar de olho nisso aí. Tem que ficar de olho. O planeta é isso, né, cara? O planeta tá todo conectado, né? Então, existem algumas coisas meio malucas. O Bill Gates, por exemplo, queria jogar pó de giz na atmosfera. Pra quê? Para reduzir a temperatura do planeta. Baseado em que ele tá Baseado no pó de giz, ele tem uma se você jogar muito pó de giz, ele funciona como se fosse um espelho. Então o sol ia bater, ia ser refletido e pouca parte ia passar, a temperatura quando iria você reduzir. batia o apagador da professora e subia aquele pó e Isso. você via os halos de luz, né, Isso, refletindo. exatamente, é Essa isso a aí. ideia. É essa a ideia. Ele viu isso e falou, vamos fazer isso em Vou escala fazer isso com o global. planeta. Agora, imagina a consequência disso. Efeito estufa? Não, cara, a gente nem sabe. Não tem como saber. Imagina, parou de entrar, porque assim, tudo bem, a radiação solar, ela causa problema, mas a radiação solar é super importante. E aí para de entrar a radiação solar numa região do planeta que não é para estar tão frio, de repente parece congelada. E aí? Pois é. E as pessoas que vivem ali, que nunca sentiram frio na vida, entendeu? Imagina num caso assim hipotético, exagerado, imagina se começa a nevar no Nordeste. Cara. O que o pessoal vai fazer? Vai sair de lá, vai pra onde? Entendeu? Aí barraram a ideia dele, né? Barraram essa ideia. Então, assim, essas ideias, a gente chama isso de geoengenharia, que é mexer com o planeta, tá? Cara, nunca dê ouvido para essas coisas, porque ninguém sabe. Os pesquisadores falam, cara, qual que é o problema? A gente não sabe, cara. Aquelas ideias de colocar espelho no... Exato, mesma coisa. Também. Colocar espelho não sei aonde, criar um sol não sei o quê, um sol artificial. A China teve essa ideia, quando a China era muito poluída, o pessoal pensou em colocar um espelho ali para aumentar a radiação, porque estava sendo barrada. É loucura também, porque você não sabe o que você mexe, entendeu? Você mexeu numa coisa aqui, você pode alterar o planeta inteiro, cara. Você altera o planeta inteiro porque ele está todo conectado, E a né? gente não tem informações suficientes ou capacidade de... O problema é o seguinte, o sistema climático, atmosférico do planeta, ele é um sistema caótico do ponto de vista matemático. Teoria do caos. Teoria do caos. O que a teoria do caos diz? Que aí é o efeito borboleta que você falou lá no começo. Uma pequena mudança, ela vai acumulando ao longo do tempo e aí ela pode causar uma grande mudança. O efeito borboleta, a frase clássica do cara que falou isso é: uma borboleta bate asa aqui e causa um furacão lá no Japão. É isso aí. Essas caras têm a ver com defesa também? Total. Por quê?
Cara, porque é o seguinte, né? Vamos até falar das aplicações de terras raras pra galera, né? Por que a gente fala tanto? Então, bateria. Todas as baterias precisam de terras raras, todas. Só de carro ou de computador? Tudo. Chip de computador, todos eles. Ou seja, mano, nada funciona Todos. assim. Até geladeira hoje, tudo tem chip, cara. As placas de vídeo, todas elas. Tá ali só o carro, tá? A gente achou uma figurinha só do carro. Aonde que vai terras raras do carro, cara? Então vai em tudo, tá? Vai em basicamente tudo. Vai na bateria, vai em tudo que é componente. Todo componente eletrônico que tem no seu carro, ele tem terras raras. Todos eles, tá? E aí, tudo bem. Carro já é importante pra caramba, né? Computador também. Mas a indústria bélica inteira. Um avião, cara. Por causa do chip? Não, por causa de tudo. O que Por mais? exemplo, fazer a própria carcaça do avião. O F-35, cara, ele usa, se não me engano, acho que 2 toneladas de terras raras. Nossa. Só no F-35. Um submarino nuclear usa toneladas de terras raras. Toneladas de terras raras. Para você fazer um submarino nuclear. Porque ele vai em tudo. Os mísseis, drones. O que é a guerra hoje? É drone, são mísseis. Tá, a quantidade de míssil lá. Pô, o Irã jogou 2 mil mísseis. Cara, a quantidade de terras raras. Se a gente pudesse ter um óculos para ver terras raras, eles estavam jogando minas e minas inteiras de terras raras ali, entendeu? Então, assim, a indústria e a indústria bélica é onde está a maior parte da grana. Pois é. Só pra gente lembrar aqui, Pra comparar. o orçamento do Departamento de Guerra, agora que chama, né? Nos Estados Unidos era o Departamento de Defesa, agora é Departamento de Guerra, né? O orçamento do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, eles anunciaram até quando a gente estava lá na Copa, 1,5 trilhão de dólares. 1,5 trilhão. Nossa. Esse é o orçamento para o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, o setor bélico, cara, é o maior consumidor de terras raras que tem mesmo. E as inteligências artificiais. Por que teve toda essa treta aí do Trump com a China e tal? Quando o Trump entrou agora no segundo mandato, ele falou que ele ia criar o projeto Stargate. Ele ia colocar 500 bilhões de dólares em inteligência artificial. Não só em modelos e tal, mas para fazer data center, para fazer servidor e para fazer tudo isso. Só que para fazer isso, ele depende de quem? Da China. Por quê? Porque ele não tem terras raras. Ele compra da China. A China tem que vender para ele. Só que o Trump veio e fez o tarifaço. Lembra do tarifaço? Lembro. Aumentou o valor dos produtos Aí chineses. A China falou o quê? A China falou, não vendo mais terras raras para você. Acabou com o programa Stargate dos Estados Unidos. Acabou. O que o Trump fez? Olha como que as coisas são conectadas. O que o Trump fez? Ele foi na Austrália e fez um acordo com a Austrália. Por quê? O que tem lá? Porque lá tem 2 empresas, uma chamada Meteoric e a outra chamada... Caramba, fugiu o nome dela aqui agora, cara. Virides, eu acho. Depois ele procurei pra gente. Ele pagou 8,5 bilhões de dólares para essas 2 empresas explorarem terras raras. Só que a Austrália não tem. Ué? Aonde que essas empresas vieram? No Brasil? Poços de Caldas. Cara. Olha como que é o mundo, cara. Olha como é o mundo, entendeu? Essas 2 empresas vêm, a Meteoric que já tá lá em Poços de Caldas e a... Procura aí, cara, acho que é Virides, um negócio assim. É Virides mesmo. Virides, né? Vou jogar aqui a foto. Então, a Virides e a Meteoric são 2 empresas que estão lá em Poços de Caldas para explorar terras raras, para mandar para a Austrália mandar para os Estados Unidos pagar esses 8,5 bilhões de dólares para eles, porque sem isso o projeto Stargate, que é uma promessa do Trump no primeiro discurso dele, para. Cara, como é complicada a E parada. por trás dele tá quem? Meta, Anthropic, OpenAI, xAI. Ou seja, são os caras mais ricos do mundo. Zuckerberg, Elon Musk. É isso, cara. Esse é o mundo hoje. A inteligência artificial vai pra onde agora? Cara, a gente nem sabe, né, Vilela? É um negócio assim, cara, que a gente... Cara, daqui 2 meses, o que vai ser? Com certeza não chegamos à singularidade que nem falaram aí, né? Quem falou? Chegamos à singularidade. Não chegamos à singularidade. Alguém falou aí. Que nós já chegamos à singularidade? Não chegamos, né? Não estamos ainda. Também acho que não. Não tá. Eu, particularmente, acho que nós não vamos chegar também, não. Entendeu? Mas, cara, o desenvolvimento da IA tá gigantesco. Só que a IA precisa disso aí, né? Você precisa ter... Para você ter modelos mais precisos, você precisa ter o quê? Muito mais GPU. GPU é placa de vídeo. Placa de vídeo depende do quê? De terras raras. Entendeu?
Não estão pesquisando outro caminho? Cara, o problema é que a gente não tem, né? Não? Outro caminho o quê? Para produzir um chip? Não, outro caminho de processamento ou de outra coisa. Cara, não tem. O próprio computador quântico, né? É. Ele depende muito de terras raras. Também? Muito, mas muito mesmo. Porque qual que é o grande gargalo da computação quântica é você pegar o chip dele e levar ele para temperaturas criogênicas. Entendeu? Muito frio. Muito frio. Você gasta muito o quê? Energia. Entendeu? Então, todo o aparato eletrônico que vai ali é basicamente terras raras. E data center, cara? Os caras falam também que a quantidade e o tamanho do data center pode alterar todo Pode alterar. o ecossistema. Pode alterar, dependendo do Por que causa o do pessoal barulho, vai tem fazer. uns unidos, tem um Cara, tem um certo- barulho terrível, né? É? Tem um barulho terrível e estão construindo em tudo que é lugar. Não sei se você já pegou a estrada aqui pelo Não. interior. A Bandeirantes ali, Tão já Castelo fazendo? Branco, já tem uns negócios gigantescos, cara. Gigantesco. Cara. Entendeu? De data center. Data center pode. O pessoal tá querendo colocar na Lua Por quê? data center, porque resolve vários problemas, né? Primeiro da energia, porque você mexe um painelzão solar ali, ó. Energia direto. De graça. E segundo, a temperatura. É. Já fica um lugar mais resfriado, você não precisa gastar energia para resfriar. Estão querendo colocar no espaço, pela mesma questão. Pelo mesmo motivo. O Elon Musk anunciou antes de ontem o resultado do quarter da SpaceX e durante o anúncio desse resultado, ele já anunciou o acordo dele com a NVIDIA de jogar servidores no espaço agora de maneira bem mais séria, entendeu? E tem um pessoal que está querendo colocar os servidores e os data centers no fundo do mar. Por causa de temperatura? Por causa de temperatura e usar, sabe o que, cara? Ah. As ondas para gerar energia. Cara, Olha que legal. lá embaixo tem onda também? Cara, tem as correntes, né? Sei. Mas eles colocam tipo uma boia aqui em cima, Ah. a boia mexe com a onda, aí mexe lá um negocinho e gera energia pro negócio lá embaixo. Cara, que doideira. Então eles têm. São as ideias para fazer isso aí funcionar. Por quê? Não tem como parar mais a IA. E a briga dessas grandes empresas hoje, das big techs aí, OpenAI, Anthropic, Meta e tal, é uma fazer um modelo melhor que a outra. E o modelo melhor, você precisa treinar trilhões e trilhões de parâmetros. Para treinar isso, você precisa do quê? De GPU. É. Entendeu? Então, hoje o mundo, nós somos dependentes. Por isso que o pessoal tem que entender qual a importância do Brasil, cara. Entendeu? Qual a importância do Brasil hoje. Em que mesa que a gente vai sentar? Em que Ah mesa lá. que a gente quer sentar. Aí, ó. Nossa. Isso aí ele afirmou agora, essa semana, quando ele apresentou o resultado do quarter da SpaceX para os investidores, né? Que agora abriu para a Bolsa. Ele apresentou os resultados e aí ele falou isso aí, ó, de colocar os data centers no espaço. Vamos falar da corrida espacial aí. O que a gente tem aí pra frente de homem à lua, exploração do que tem lá? Por que a gente quer ir para a Lua? Porque tem alguma coisa lá. Tem o que lá? A Lua tem um terreno. Hélio... Tem o Hélio 3. É, o Hélio 3. Mas tem outra coisa. O quê? Tem um terreno na Lua chamado CREEP, que é KREEP. Tá. O que é RE em inglês? Elementos terra raras. Rare Earth Elements. Tem lá? Muito, muito, cara. A Lua tem muito tório, a Lua tem muito cobalto, a Lua tem muito... Mas é muito a ponto de valer a pena gastar essa É grana? muito a ponto de valer a pena. É muito a ponto de valer a pena. Ela tem muito disso, ela tem muito fósforo, que é o P, e ela tem muito potássio, que é o K. O fósforo, para quem não sabe, é o elemento principal que o nosso agro precisa, entendeu? Hoje a gente só consegue plantar no Mato Grosso graças ao fosfato, né? Que a gente chama, que é para regular ali o terreno e tudo mais, porque nada nasce no cerrado. É. Você tem que mexer no revolução terreno, lá, é uma né? revolução, só que ela depende de fertilizante. Fertilizante hoje é basicamente fosfato, entendeu? É fosfato. Então isso tem muito na Lua também. Então a corrida na Lua hoje tem o Hélio 3 para fazer a fusão nuclear, mas tem as terras raras. E por quê? Aqui que tem um negócio importante. Terras raras, cara, é fundamental, é vital para nossa vida hoje, mas o problema dela é produzir ela, cara. Por quê? Porque você... Imagina que a terra rara tá o seguinte, né? Vou simplificar aqui, ó. Os geólogos estiverem me ouvindo, tampa o ouvido agora, hein? Tamparam? Então vamos lá. Pega um monte... Vai na praia, vamos pegar um exemplo da praia, que vai ser bem fácil a galera entender. Vai na praia e pega um monte de areia, assim, ó, uma pazinha de areia, tá? Ali tem um monte de terras raras. Só que como que você faz para separar aquilo? Você tem que pegar aquele monte de areia e ficar jogando nela elementos químicos muito agressivos, que são ácidos muito agressivos. O ácido vai destruir a terra
e vai sobrar só as terras raras. E esse ácido, ele vai o quê? Para o solo. Então a contaminação, por isso que tem um problema ambiental com terras raras que é terrível, tá? A contaminação que isso aí pode criar é muito grande. Nós separamos uma imagenzinha, coloca lá para nós o lago. Como que é feito hoje, para o pessoal entender? A gente coloca as terras raras num negócio chamado lago de lixiviação, que é isso aí, ó, a piscina, tá? E aí a gente joga aí nesse lago aí, ó, um monte de produto químico pesadíssimo, tá? Ácidos e coisa e tal. Qual que é o problema disso? Pode ser que parte desses elementos aí infiltrem pela terra e atinjam o lençol freático. Aí acabou, entendeu? Então, o problema das terras raras é a produção. Por isso que o gargalo da produção dela é muito grande, entendeu? Então, ter é uma coisa, produzir é outra. E a produção de terras raras, ela tem uma questão que é o seguinte, ela tem produtos intermediários. Tá. Então, vamos supor, ela tem vamos pensar que o chip é o produto final. Ela tem coisas intermediárias. Que também são úteis pra caramba. Que são úteis pra caramba. Por exemplo. E aí, vamos lá, tem o valor. Coloca lá a tabelinha que a gente criou, cara. Ficou muito legal com a tabela. Tipo o boi, que você aproveita tudo. Você vai pegando Exatamente. até o casco e não sei o quê. Então, só para o pessoal ter uma ideia, o Brasil, o que o Brasil faz hoje? Ele pega, vai lá no comecinho da tabela. Isso, desce ali para nós. O Brasil tá ali no começo. Presta atenção, hein, galera. O Brasil pega a terra rara e vende para a China. Tá ali o valor, ó. 1 a 5%, isso? Não, ali, ó, Cadê? 2 a 5 dólares por quilo. Cadê? Ah, tá. Aí. Preço médio, tá. Beleza? Então é o seguinte, ó. Peguei a terra aqui. China, ó. Tô aqui com a terra rara. A China paga pra gente, vamos supor que ela pague o máximo, 5 dólares por quilo. Que é nada. Não, que é nada. E você vai ver o pior que não é isso. Passamos pro segundo ponto ali, ó. Segunda coluninha ali. É quando a gente já começa a dar uma produzida na terra rara. Sobe. Só sobe agora um pouco. Ah, tá. Tá vendo aí, ó? Aí a gente deu uma produzida. A gente fez o primeiro beneficiamento que a gente bruto chama. passa por processos mecânicos e físicos, tipo moagem, flotação, Isso. separação magnética ou gravimétrica, para remover impurezas Pronto. e valor. Vamos ver para quanto vai. Pra aí. quanto que vai? Desce lá embaixo agora. Já passou pra A 30 por dólares. quilo. É. Tá bom? Vai andando aí, ó. Próximo, ó. Agora a gente já começou a gerar, ó. A gente gera os óxidos que a gente chama. Então, isso aqui é muito legal. Você tem uma usina de terra rara, por isso que eu falei no começo que você tem que perguntar para os caras qual que é o plano para curto, médio e longo prazo. O curto é vender, o curto eu sei o que eles vão falar, é vender a 5 dólares o quilo. Tá? Agora, imagina o médio prazo, que é produzir os óxidos, que você nem precisa ter uma usina muito grande. Desce lá para a gente ver o valor. Lembra o primeiro, hein? 5 dólares. 300 ou a mais de 1.000, tá ali, ó, 1.500 dólares por quilo. Cara. A gente sai de Vilela, 2 dólares pra para 1.500, cara. Pessoal, vocês sabem o que é isso agregar na nossa economia, cara? Isso é muita coisa, isso é muita. Lembra que o Brasil é a segunda maior reserva de terra rara do mundo. Olha o quanto que a gente pode agregar na nossa economia. Só que não para aí, não. Imagina que a gente vem e instala uma fábrica aqui, entendeu? Vamos fazer uma liga metálica. Vamos fazer alguma coisa. Desce lá pra gente ver quanto que vai. Ó, fica 100 a 250 dólares por quilo para os elementos magnéticos principais. E vai lá pro último lá. Ah, é que ele montou a tabela, ele tirou de ordem, cara. É. Mas desce aí, pra gente ver. Superima. Superima que vai ali dentro do chip, ó. 600 dólares por quilo. E vai lá no último lá, que é aí para produzir para as tecnologias e tudo mais. Aí o pessoal acho que nem calcula, né? Aí, ó, milhares de dólares por... Entendeu? Então, qual que é o lance, cara? Presta atenção, hein, pessoal, para vocês cobrem do político de vocês. O Brasil, ele pode ficar nos 2 dólares por quilo. Ou vamos supor, cara, não quero fazer todo o processo, não. A gente pode pular para 500 dólares por quilo. Rapidamente. Entendeu? E quem sabe não para milhares de dólares. Porque vai que entra um presidente ou mantenha o mesmo e tal, sei lá o que vai acontecer em outubro. Por que os caras não fazem um acordo, cara? Pô, sei lá, Nvidia, não quer instalar uma fábrica aqui em Minas, não? Entendeu? E aí quando a gente fizer isso, a gente dá um desconto para você aqui, mas a gente ganha dali e faz... Cara, dá para fazer muita coisa, porque é muita grana, entenderam? É muita grana. Agora imagina um avião.
um F-35 que usa toneladas de terras raras. Quanto que para fazer um F-35, toneladas, eles não pagariam pra gente, cara? Pô. É muita grana. Então, Vilela, é assim... Mas não é só dinheiro, né? Não. O que você falou, é sentar na mesa, é você dar as cartas. Falar, Exatamente. Tá, vocês querem isso? Eu não sei se eu tô afim, Exato. mas o que eu tenho de troca? Eu tô precisando fazer um... Eu queria instalar tal coisa, eu queria fazer ajuda na malha ferroviária. Eu quero escoar melhor meus grãos lá do Mato e aí? Grosso. Você não pode ajudar com uma malha ferroviária pra gente? É assim que faz. É assim, O pessoal não entende que é assim que funciona a economia, né, cara? E é isso que é a ninguém dá política, nada pra você porque você é... lógico. O Brasil é legal. Não, cara. Eles têm que ter vantagem. E isso que é a política. O cara político é o cara que consegue Você articular acha que os tudo Estados isso. Unidos não tá de olho em quem vai ganhar a eleição aqui pra ver qual vai ser a política Claro, dele em relação a terras raras? Claro que Eles tá. querem saber. Ué, ele tá porque o pessoal entendeu o seguinte, cara. Os Estados Unidos não tá aqui direto. Entenderam o ciclo, né? É. Eles foram lá na Austrália, investiram nas empresas e as duas empresas australianas vieram pra cá. Entendeu? Porque os Estados Unidos já deu pra Austrália 8,5 bilhões de dólares na economia australiana, cara. Por que não é nossa essa grana? É. Isso é que deixa a gente revoltado, cara. Entendeu? E isso que aconteceu com o Caiado lá em Goiás, ele pode Isso. fazer isso, é âmbito do presidente, o Estado não pode vender alguma coisa relacionada à terra raras. Como foi isso? Ficou complicado pra gente, até porque eu perguntei pro Caiado isso daí. E o que ele falou? Ele falou que pode, cara, o que ele fez não tá nada fora do... Não tá nada fora da lei, né? É. Então, porque tem alguém barrando, né? Tem. Então quem que tá barrando? Aí tem que ir atrás dessa pessoa, entender por que ela tá barrando, o que tá acontecendo, entendeu? Aí é o lance da política aí que entra nessa parada, entendeu? Então assim, e nós estamos e o pessoal tinha que entender isso, cara, que nós estamos nesse momento crucial, entendeu? O cavalo, a expressão é a seguinte, o cavalo está passando selado na nossa frente. Putz, E já passou várias vezes na história, ao longo da história. Passou. E nós deixamos ele passar. Mas agora a gente não pode deixar, cara. Agora não pode deixar, entendeu? Porque senão o que vai acontecer? Aí corre o risco da gente virar uma Venezuela. Que é sentar em cima, pô, tenho 300 bilhões de barris de petróleo. Tá. Grande coisa, meu amigo. Você tá sentado aí em cima, pode criar, já falei aqui, né? Existem os países que produzem, que tem muito petróleo, existe a maldição, que é a maldição do petróleo, né? O pessoal chama de, acho que é febre holandesa que eles chamam e tal, porque esse negócio surgiu lá. Mas é a maldição do petróleo. Então você pega todos os países que tem grande coisa com petróleo, sempre tem problema seríssimo. Porque ganha tanto dinheiro com isso e Que não não sabe o que fazer, coisas, né? Ou rouba, ou sei lá o que acontece, entendeu? E as terras raras pode virar isso, cara. Entendeu? Tomara que não vire, entendeu? Então você vai ter a chance de conversar com essa galera toda aí, pressiona eles nisso, Vou cara. colocar você pra perguntar, assim. Quero saber o... Tem que pressionar eles nisso, cara. Porque eu tava falando aqui com o Vilela antes, pessoal. Saúde, educação. Cara, eu sei que todo mundo tem plano pra isso. Pra saúde, pra educação, todo mundo tem. Saúde, educação, segurança pública, reduzir taxa. Todo mundo quer reduzir imposto. Todo mundo quer fazer reforma tributária. Todo mundo quer fazer... Tá, beleza, cara. Isso aí, show de bola. Eu quero saber isso que importa aqui, ó. Isso é que vai fazer o Brasil virar um país pra sentar na mesona mesmo e trocar ideia com os caras. Senão... nós vamos continuar ali jogado, cara, no canto, entendeu? Com certeza. Então tem problemas para resolver? Tem um problema ambiental, ele é sério. Por exemplo, essas duas empresas australianas, qual que é a crítica que é feita a ela? Entendeu? Por isso que é legal até conversar. Com o Zema você não conversou ainda não. Conversei com todos. Ah, já conversou com o Zema? Já. Ah, tá. Mas ele volta, todos voltam. Porque o Zema seria legal para perguntar para ele como que ele tá lidando, ou como que ele lidou, né? Quando a Viridies e a Meteoric entraram em Poços de Caldas, entendeu? Porque, vamos lá, tem crítica a isso? Tem. Tem a galera que critica que eles estão acelerando a liberação de... Porque tem um problema de licença ambiental nisso aí. Isso tem. Então, a primeira reforma que teria que ser feita é na legislação ambiental. Obviamente que a gente não quer que destrua o país, mas também a gente não quer ficar sentado em cima do negócio. Tem que sentar todo mundo e tentar achar um meio termo, porque tem muita empresa que pode querer vir para o Brasil. Só que ela foge, cara. Porque ela olha pro Brasil e fala, caramba, cara, isso é uma bagunça, é uma incerteza gigantesca, o que eu vou fazer lá? E aí ela vai para outro país. Ela pode ir, que é uma coisa muito interessante. Cara, pode ter um presidente que faz um acordo com ela e o presidente seguinte anula o negócio e exato. Pronto. E aí? Esse que é o problema. Agora, olha só, o Vietnã, lembra do Vietnã? O Vietnã, eu falei que ele tinha 20 e tantos milhões e
reduziram para 3,5. O Vietnã, que é um país que foi destruído numa guerra, o Vietnã tem um plano de curto, médio e longo prazo para terras raras dele. O Vietnã tem um plano. E a gente não tem. E a gente não tem, cara. Cara, que absurdo. Isso que revolta a gente, entendeu? Revolta mesmo. É muito foda, cara, porque é um negócio, cara, hoje vale mais que dinheiro, igual dizia o Silvio Santos, né? Lembra que ele falava? Em barras de ouro, que vale mais que dinheiro. Terra rara vale mais que dinheiro, cara. Vale mais que dinheiro. Então, cobrem, você aí que tá ouvindo a gente, ó, cobre, falta o quê? Menos de 2 meses pra eleição. Cobre o seu político, cara. Cobre ele. Vai ter sabatina. Eu até mandei mensagem lá pro Thales, entendeu? Eu falei, cara, pergunta pros caras de terra. Não perguntaram. Eu não tô nem aí, cara. Se o cara vai... Cara, sinceramente, galera, eu não quero nem saber. Porque eu sei que pro resto eles todos vão arrumar um jeito. Eu quero saber isso aí. Isso é o que importa, entendeu? Isso é o que importa hoje. Então pergunta pro seu político aí. Se vocês participarem de algum debate, na hora que você vê um cara em qualquer podcast que ele estiver dando entrevista, em qualquer canal no YouTube, manda um superchat lá. Pergunta pra ele, pergunta aí qual que é o plano do cara. Porque tem que ter, cara. Tem que ter. Não dá pra um cara hoje ganhar uma eleição e não ter um plano pra isso. Não tem como, entendeu? Não tem como. Pra mim, hoje pra mim a coisa mais importante que tem, entendeu? Não tem nada mais importante que isso. Deixa eu saber o que o povo quer saber, ô Bigoda. Vamos lá, meu querido. A primeira pergunta que eu separei aqui é do João. Ele fala assim, dá pra dizer que o motivo da China pegar as terras raras dela e fazer algo com isso, diferente do Brasil, que tem 22 milhões de toneladas e não faz nada, é um fator cultural de pensar no futuro, se preocupando com o país daqui 15, 20 anos? Exatamente isso, porque a China, cara, ela passou anos e anos, décadas... dependente. Desenvolvendo as aplicações das terras raras. Mas lá atrás ela era totalmente dependente, Lá atrás ela era, né? Mas aí... Qual foi a chave que mudou? Cara, ela nem era tão dependente, não. Porque como a gente falou, a grande dependência nossa das terras raras hoje é por causa da tecnologia que a gente tem. Isso. Entendeu? Então, por exemplo, você quer ter um iPhone 17 que a bateria... O pessoal fala assim, mas por que o iPhone, cara, eu queria tanto que a bateria durasse 2 dias? Desenvolve terras raras, meu amigo. Que aí a sua bateria vai durar 2, 3 dias. Enquanto estiver nesse nível que tá, não vai, entendeu? Então, assim, obviamente que lá atrás, a tecnologia, como eu falei no começo, a gente não era tão dependente assim, né? A televisão era aquela televisão de tubo, era um monitor de fósforo verde e não sei o quê. A partir do momento... Só que a China, ela foi visionária na parada. Isso que ela foi. Os caras tiveram a visão de que nós vamos desenvolver a tecnologia aqui, nós vamos precisar disso pra caramba. Entendeu? E aí eles passaram anos estudando e desenvolvendo, entendeu? Mas é isso aí que o cara falou, é a visão de longo prazo. O que falta pra gente é visão de longo prazo, cara. Que é esse que é o grande problema, né? É esse que é o grande problema. A próxima do Thiago, e ele falou, além das terras raras, quais outros minerais podem virar protagonistas da economia mundial nos próximos anos? Cara, são esses que eu falei, né? A gente chama, né, para o pessoal entender, todo esse grupo a gente chama de minerais críticos. Tá? Então, junto com as terras raras, que são aqueles elementos ali, você coloca o cobalto, você coloca o tório, você coloca o lítio, você coloca o nióbio, por exemplo, entendeu? E aí esses elementos aí são os elementos críticos hoje, porque a tecnologia depende deles. A próxima é da Carolina, e ela fala, o que a gente usa hoje que provavelmente não existiria sem as terras raras? Simplesmente, já começa seu celular. Não existiria sem terras raras. Qualquer coisa hoje que você tem, dependa de bateria, não usaria computador hoje, você não usaria sem terras raras, não tem como você usar um computador sem ter terras raras, entendeu? Então hoje é basicamente tudo. Transporte. Tá? Tudo. Hoje é tudo, hoje é basicamente tudo, viu? Tudo que você... Se não tivesse terras raras, você não teria seu celular aí, ou não teria o computador para você mandar mensagem pra gente. O que tem de pesquisa além de carro elétrico? Cara, tem muita pesquisa. Principalmente hoje as pesquisas são em melhorar as baterias, elas ficarem mais eficientes e produzirem menos lixo, né? Porque o grande problema da bateria é o descarte dela. Então, por exemplo, em Minas Gerais tem várias... Aí vamos puxar também um pouco, né? O Brasil também, a gente tem vários problemas, mas tem coisa muito boa acontecendo. Ali no interior de Minas tem várias startups que já trabalham no desenvolvimento de coisas com terras raras, principalmente baterias. Então a gente chama de baterias de estado sólido, que a gente fala, que é pegar esses elementos aí e modificar eles de modo que eles sejam mais eficientes e gerem menos resíduo.
Tá? Então isso é o que o pessoal foca muito hoje, é nisso. E é produzir também o tal dos ímãs, né, que a gente fala. Onde que está o ímã? O ímã está dentro do seu computador ali, na placa-mãe e tudo, tem esses ímãs. Então você produzir uma GPU melhor, um chip melhor, entendeu? Que não esquente tanto, né, que não dê tanto problema. Isso para servidor de IA é muito importante, porque aí você gasta menos energia para resfriar. Então tudo isso aí tá dentro desse pacote aí. A próxima aqui é do Lucas agora. Ele falou: como funciona para separar os elementos depois que são extraídos em grande quantidade? Dá para separar em casa e fazer uma graninha extra? Não dá, cara. Infelizmente não tem como. Você tem que ter uma usina de processamento, que a gente chama, tá? E você usa elementos, né? Você usa ácidos muito agressivos para o meio ambiente para fazer essa separação aí. Por isso que tem esse problema todo ambiental. Tem a lagoa de lixiviação ali, que aquilo ali pode gerar um problema. Em casa, infelizmente, não dá, cara. Podia dar, né? Que a gente ia fazer, Pô, fazer Pegar uma graninha a aí. gente ia para Poços de Caldas agora, ó. sair da praia com uma graninha Essa no pergunta bolso. foi sua, né? Não Você foi, só não. mudou o nome, né? Manda aí. A próxima é do Rafael. Ele perguntou: quais os benefícios que o brasileiro comum vai sentir se o país realmente explorar essas reservas de terras raras? Aí sua pergunta é bem difícil da gente responder, cara. Porque aí vai ser o que os governantes vão fazer com essa grana a mais que entra. A gente espera, né? A gente sempre tenta ver pelo lado bom, né, Vilela? Que o cara vai ter e vai melhorar. Aí sim a gente pode falar da saúde, educação e tudo, entendeu? Porque aí ele pode melhorar a saúde, ter mais grana em coisa, ele pode melhorar transporte público, ele pode melhorar escoamento de grãos, igual você já falou, ele pode melhorar a educação, porque junto com isso aqui, você pode ter novas universidades, você pode ter mais cursos, você pode fazer uma troca com os outros países também. Então você melhora a educação, melhora a saúde, melhora a segurança pública. Por quê? Vamos supor que a gente faz um acordo com a China e fala assim: China, vamos fazer um bem bolado aqui? Você me dá aqueles seus drones fodásticos que vocês têm pra gente ficar voando em cima da cidade aqui, ó, o tempo todo, monitorando, por exemplo, assalto, monitorando crime. A China tem isso, cara. Já tem? Já Ou tem. vai ter? Não, ela tem, cara, ela tem uns drones. Ela tem drone que apaga fogo. Ela tem os drones bombeiro. Eu vi só o drone que entrega café. Então, tem drone que entrega, tem drone que apaga fogo, tem os... Já viu isso, né? Você tá numa praça, tem um quiosque grande, você faz o pedido e vem um dronezinho. Aí vem o dronezinho, né? Aí eu pensei aqui, os caras roubavam o seu pedido, roubavam O o drone, roubavam o quiosque. E ainda desmontava o drone e vendia as peças tudo separada, né? Então, mas... Olha lá, é exatamente isso. Então, segura. Cara, eu acho que... Por isso que eu acho que isso é o fundamental. Eu não ligo para o resto, cara. Porque o resto pode melhorar a partir do momento que isso aí estiver funcionando bem. Antes, tem mais pergunta, né? Tem mais. Sobre terra rara? Sim. Então manda que eu quero fazer um exercício É de sobre futurologia. ciência e terra rara tá? também, né? A próxima é da Patrícia e ela fala: o Brasil forma bons cientistas e estudiosos da área. Por que a gente continua perdendo tantos talentos para os Estados Unidos e outros países? Fuga dos cérebros. Por que a gente foge dos nossos cérebros? Porque, cara, o cara vai fazer... Tem aplicação aqui, né? Exato. O cara vai fazer um doutorado hoje para ganhar R$ 2.800 de bolsa, terminar o doutorado e fazer o que da vida? Entendeu? Então a gente não tem. Vamos falar de terras raras aí. Instala uma indústria dessa, você vai gerar... Primeira coisa, cara, a quantidade de emprego que você vai gerar se você investir nisso aqui... Vai vir gente fora, né? Cara, vai vir gente de fora. E aí tem o que você já falou. Você desenvolve a economia periférica de um lugar. Não é você vai só ter que ter hotel, você vai ter que ter restaurante, você vai ter que ter tudo, escola, você vai ter que ter tudo. cara. Exato. Então você desenvolve tudo, tá? Então assim, por que foge os cérebros, cara? Porque não tem, cara. O cara vai ficar fazendo o quê? Vai embora, cara. O cara chega lá nos Estados Unidos, a China adora pesquisador brasileiro. Trata bem, paga bem. Paga bem, é respeitado pra caramba. Os Estados Unidos também, não tem burocracia nenhuma. Pô, faltou isso aqui no meu laboratório. Você pede agora, amanhã tá aqui. Aqui no Brasil, cara, você vai numa universidade e precisa de um HD externo para você guardar seus dados. Nossa, a papelada que deve ser. Cara, você tem que fazer três orçamentos. E isso demora de 3 a 4 meses. É mais fácil ir aqui na Santa Efigênia e comprar você. Conta própria. Por conta própria. É isso mesmo. Tá louco. E sobre isso de indústrias, né? O Diego ele perguntou: o que impede o Brasil de criar uma empresa do tamanho da SpaceX ou Nvidia? Cara, o que impede é ter cadê? Tem alguém com interesse pra fazer isso aí? Tinha que ter, cara. Tinha o nosso Elon Musk aí que quebrou, né? O Wake? O Wake Batista. Então, o Wake é um cara que poderia entrar nisso. O Wake tá lá com a super cana dele, né?
que, ô Eike, cara, muda aí de Supercana, cara, explora a terra rara, cara. Você já tem a ele tinha a MMX, né, que é de mineração. E o Eike tem uma história na mineração, né? É famosa, né? O pai dele da Vale e tudo, cara. Entra na terras raras, cara. Esquece a Supercana aí, deixa a Supercana pra lá. Acho que entra pra história, cara. Ué, ele podia. Mas falta alguém vir e ter essa vontade, ter essa. Tem que ser um ideia. pouco visionário. Eu sei que o pessoal Tem tem que ser, preconceito, bilionária, visionário. Não, o cara tem que ser, porque ele pode fazer um monte de coisa, inclusive só deixar o dinheiro no banco gerando. Tem que ter vontade, tem que ter a vontade, né? Ou sei lá o que, de arriscar. Não sei se é vontade que chama, Às mas. vezes é deixar um legado, sei lá o que é. Pode ser ego, pode ser o que for, mas o cara tem que ter uma vontade a mais, né? Tem que ter, cara. Tem que ter. E o Eike é um cara que. Ele mostrou isso ao longo do tempo. Ele se arriscou e tudo mais. Foi um dos 7 mais ricos do mundo. Ué. Ele se arriscou ali na área de petróleo e tudo. Aí, o Elon Musk pediu conselho pra ele, então, né? Tira esse negócio de Supercana, cara. Terras raras aí, que vai lá, cara, com tudo. E tem a pergunta do Gustavo, que ele fala: como incentivar o brasileiro comum a entender a importância do investimento na ciência? Cara, é entender Programas como esse, né? Exatamente. É entender, cara, basicamente o quê, cara? Que a sua vida, ela só depende da ciência. Não é uma coisa separada da vida, cara, né? não é, cara. Distante, por exemplo, laboratório, o cara com aquele jaleco branco, cara de louco, né? Tipo Albert. Não é isso mais, cara. Nunca foi, né? A ciência, ela é aplicada, cara. Pô, Sérgio, mas aqui na minha rua estoura o cano todo dia. Se tivesse cientista estudando um cano melhor e tudo mais, por que a gente mudou ao longo dos anos de cano de cobre que enferruja e tal, e hoje é cano de PVC? Porque alguém foi lá e estudou essa porcaria. Não é que surgiu do nada, né, cara? Tinha um problema, o cara foi lá e resolveu. Então, assim, cara, você tem que pôr na cabeça, cara, que a ciência está em tudo. Você adora tirar foto no Instagram, não gosta? Tirar fotinho, colocar o filtro. Você tira foto no Instagram por causa de quê, meu amigo? Por causa de ciência. Se não fosse os caras da astronomia, sabia disso? Não. O CCD, que é o sensor aqui da nossa câmera do celular, ele foi desenvolvido na astronomia. Pra tirar foto do céu. Por isso que o sensor de celular, quando você tira em determinada iluminação, ele vê um pouco diferente e tal. Óbvio que hoje ele já está, né, bem modificado, mas lá ele veio da astronomia. A base dele é o CCD, que é usado na câmera do telescópio. Então a ciência está em tudo na sua vida, cara. É só você perceber isso. Tudo que você vai fazer hoje, você vai andar de carro. Por que o carro anda? Porque alguém foi lá e estudou um motor a combustão, porque tem que misturar, colocar óleo, colocar o combustível. Ele vai, mas que combustível? Alguém foi lá e estudou o tipo de combustível, gasolina e tal. Aí o Brasil teve um problema, crise do petróleo na década de 70. Desenvolveram o quê? O álcool, pró-álcool e tudo mais. Agora o álcool ficou... Desenvolveram o quê? O etanol. O etanol, você acha que essas coisas surgiram da onde? Biodiesel. Cara, né? Isso aí surge de estudos científicos, tá? É isso. Por isso que tem que ter esse investimento em ciência. Só que aí entra na ciência de base. Aí é o que a gente falou. Às vezes uma coisa dessa vai demorar 5, 6 anos. 5, 6 anos não é mais aquele cara que está na presidência, não é mais aquele cara que está como deputado. E aí barra tudo. Aí troca. E aí vira essa confusão, que infelizmente é assim.